Agora eu vou passar, como eu sempre explico para vocês, eu sempre trago aqui para vocês as regras, né? A regra de um refinanciamento, a regras de portabilidade, as regras, né? Perdão, as regras de portabilidade. Eu sempre trago as regrinhas aqui para que vocês realmente entendam como funciona. Porém, cada banco tem a sua regra em particular, né? Principalmente para um refinanciamento. Cada banco tem a sua regrinha, cada banco tem a sua especificidade ali, né? Fica realmente bem específico para cada banco como vai funcionar, tá certo? Então, eu vou trazer aqui para vocês a regrinha de um determinado banco, um banco muito conhecido, que muitos de vocês têm contratos, tá? Muitos de vocês pagam empréstimo por esse banco, mas muitas vezes passa pela cabeça assim, nossa, por que eu não consigo um refinanciamento por tal banco, né? Por que o meu refinanciamento não aprova? Enfim, são muitas as dúvidas, por mais que eu sempre trago aqui para vocês como deve funcionar, mas muitas vezes na prática a gente não consegue entender como funciona, não é verdade? Mas eu vou esclarecer aqui então para vocês a regrinha de um determinado banco, tá, pessoal? Para que vocês possam visualizar melhor como vai funcionar, tá? Então, por exemplo, as regras de refinanciamento do Banco Pan. Quem aí de vocês tem contratos com o Banco Pan? Já coloca agora aí nos comentários. Eu tenho ou eu não tenho? Coloca aí nos comentários que eu quero saber se realmente tem muitas pessoas aqui com empréstimo lá no Banco Pan, porque eu sei que muitos de vocês possuem, né, empréstimos com o Banco Pan. É um banco muito conhecido, banco bem popular, muito aceito no mercado, né? Muitas pessoas realmente ou têm ou já tiveram contratos com o Banco Pan. Olha só, a Sara já colocou, eu tenho, né? Então tem muita gente que tem sim contrato com o Banco Pan. Vamos entender as regras de refinanciamento para o Banco Pan. Olha só, parcelas pagas, então tem que ter pelo menos, começa com 12, tá? Então, se você tiver menos de 12 parcelas pagas, nada feito pelo Banco Pan. Então, parcelas pagas 12, 18 e 24, a taxa do contrato de origem tem que ser igual ou menor que 1,97 ao mês, tá? Por quê? Tem pessoas que às vezes pode ter contrato com a taxa antiga de 2,14. Então, se tiver com taxa bem antiga, assim, quando era 2,14, então não vai conseguir fazer. Então, a taxa de origem do contrato já tem que começar por aí. Tem que ser igual ou menor à taxa de 1,97, certo? Então, essa é a primeira regrinha do Banco Pan para fazer um refinanciamento. Depois, o Banco Pan tem uma segunda regra para refinanciamento, tá? Que essa eu acredito que já favorece um pouco mais. Olha só, acima de 36 parcelas pagas, não tem regra de taxa. Então, olha só, se você tem um contrato com o Banco Pan, já pagou mais de 36 parcelas pagas, não vai ter a regra de taxa, conforme eu citei no item anterior, tá certo? Então, tem muitas pessoas que possuem, né, várias parcelas pagas. Eu pego muitas vezes essa situação. Então, para que vocês entendam, nem sempre é só a questão de quantidade de parcelas pagas e nem sempre é só a questão da taxa de juros. Vocês percebem aqui, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, que é uma junção das duas coisas, tá? E que cada banco vai ter a sua regra em específico, como eu havia falado para vocês, tá? Depois, uma outra regra que o Banco Pan tem seria para aquelas pessoas, por exemplo, que já estão com 13 linhas, que é o máximo permitido pelo INSS, certo? O máximo é 13 linhas. Por mais que muitos podem dizer assim, ah, mas acho que ninguém tem. Tem sim, tem muitas pessoas que já comprometeram as 13 linhas, tá? No caso, para conseguir fazer um refinanciamento, tá? E agregar margem, tem que ter no mínimo R$ 19 de margem.
Então, por exemplo, você está com 13 linhas comprometidas, mas você tem uma margem disponível e você gostaria de utilizar essa margem, certo? No caso, a única opção é o refim mais margem. Então, como vai funcionar pelo Banco Pan? Você até pode fazer o refim mais margem, desde que você então tenha as 13 linhas comprometidas e tenha mais que R$ 19 de margem. Aí sim o Banco Pan disponibiliza, no caso, o refinanciamento mais margem. Tá certo, pessoal? Então, para que vocês entendam que cada banco tem a sua particularidade, cada banco tem a sua regra, eu trouxe agora para vocês realmente enxergarem de uma forma melhor a regra do Banco Pan, uma parte das regras, né? Para que vocês entendam como funciona, por exemplo, para um refinanciamento, tá certo? Ficou claro, pessoal, como funciona, quais as situações importantes que vocês precisam se atentar quando vai fazer a contratação de um empréstimo consignado?